Infelizmente, o Brasil continua sendo uma piada global quando o assunto é diplomacia. Dessa vez, Donald Trump ignorou completamente o presidente Lula no encontro do G7. Não é possível. Uma verdadeira vergonha para o petista lá na França e uma situação que envergonha também o nosso país. E se você de alguma forma acha que isso não é uma vergonha para o Brasil, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos fazer algumas reflexões políticas aqui sobre esse acontecimento e lá no final você me conta se concorda ou não com as provocações que eu vou trazer. Bom galera, o que aconteceu? O Lula está desesperado para tentar tirar uma fotinha com Donald Trump depois que Flávio Bolsonaro esteve lá nos Estados Unidos e conseguiu aquele encontro com o presidente americano. E diga-se de passagem, logo depois tivemos a classificação de Comando Vermelho e PCC como facções terroristas. E isso pegou muito mal pro petista e desde então Lula ficou extremamente preocupado em conseguir um encontro com Trump para tirar uma fotinha ao lado do presidente americano e de alguma forma tentar alguma vantagem eleitoral. Porque se você não se lembra, além da classificação de PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, também acabou saindo bem na mesma véspera que Flávio Bolsonaro foi nos Estados Unidos o resultado das investigações da 301. E o resultado veio sugerindo que os Estados Unidos colocassem mais tarifas ao Brasil. Logo na sequência, Flávio Bolsonaro encaminhou uma carta para Marco Rubio pedindo que os Estados Unidos não coloquem tarifas no Brasil. E esse é o grande pulo do gato. A estratégia do PT e de toda a mídia brasileira era tentar colocar o rótulo em Flávio Bolsonaro de que ele tinha ido aos Estados Unidos solicitar tarifas ao Brasil. Mas depois, com a carta que ele enviou para Marco Rubio, se Donald Trump realmente decidir por não colocar tarifas ao Brasil, isso acaba se tornando mais uma grande vitória para o filho 01 de Jair Bolsonaro, que com uma visita nos Estados Unidos conseguiu a classificação de PCC e CV como facções terroristas e que de quebra com uma carta para Marco Rubio consegue neutralizar a imposição de tarifas ao Brasil. Isso seria praticamente uma derrota avassaladora para o Lula. Então, devido a isso, ele estava tentando a todo custo um encontro com Trump, nem que fosse de 15 segundos, para tirar uma foto com ele por saber que muito provavelmente o presidente americano não vai colocar tarifas ao Brasil e de alguma forma ele poder falar que foi ele próprio que negociou para que o Brasil não recebesse tarifas, tentando tirar o mérito da carta de Flávio Bolsonaro. Mas para a tristeza do petista, de toda a esquerda brasileira e da mídia tradicional, Donald Trump deu uma banana para o Lula lá na França no encontro do G7. E vejam só, o Brasil não faz parte do G7. Lula viajou para a França porque ele deve ter implorado para o Macron convidá-lo e ele ter uma chance de conversar com Donald Trump. Então Lula foi para a França a convite de Macron, que é amiguinho dele, que de alguma forma com certeza queria ajudar o amigo de esquerda a conseguir uma foto com o presidente americano. Só que vejam só, mesmo com todo esse esforço e com a ajuda do Macron convidando o Lula para um evento que ele nem deveria estar, nem assim ele conseguiu seus objetivos. E o mais interessante é vermos as notícias e as manchetes que saíram aqui no Brasilzão, como a do Poder 360, que trouxe o seguinte: Trump passa por Lula no G7 sem cumprimentar o brasileiro. Ou essa aqui do G1, Lula e Trump posam juntos na foto oficial do G7, mas não se cumprimentam após registro. E teve também uma de uma revista que eu adoro, que é a Revista Oeste. Trump ignora Lula durante a foto oficial do G7. Ou seja, o Lula está sentado na cadeira de presidente do nosso país, é o suposto líder máximo da nação e passa uma vergonha internacional sendo ignorado pelo presidente da nação mais importante do mundo, que é os Estados Unidos da América. Bom, eu só queria entender como que o Lula pretende fazer diplomacia e trazer algum benefício para o povo brasileiro desse jeito. O que ele está conseguindo provar internacionalmente e para todos os brasileiros é a sua incapacidade diplomática, deixando claro que o tempo dele já passou. Na minha visão, Lula nunca nem deveria ter sido presidente algum dia nesse país. Mas coisas da democracia, não é mesmo? Ele foi colocado lá e infelizmente nós temos que aturar e arcar com os prejuízos da péssima gestão desse petista. E não dá nem pra esquerda falar que isso é uma surpresa, que não imaginávamos que Trump fosse ignorar Lula, porque na própria BBC News Brasil, que é de esquerda e adora passar pano pro governo Lula,
teve uma matéria dizendo que o Lula tinha risco de ficar escanteado no G7. A BBC ainda tentou passar um pano dizendo que era por causa das crises globais e de todas as preocupações que Donald Trump tinha com relação ao acordo de paz do Irã. Mas é muito claro, Lula é praticamente irrelevante no cenário internacional. E o fato dele ter sido ignorado no G7 por Donald Trump deixa isso muito claro. Só não enxerga quem não quer ver e quem de alguma forma acredita que ele é um grande líder democrático da política brasileira. A esquerda e a mídia tradicional brasileira tentaram dizer que Flávio Bolsonaro foi rastejando para tirar uma foto com Trump nos Estados Unidos, tentando dizer que ele passou menos tempo na reunião do que Lula com Trump. Mas a mesma forma que eles usam para criticar um pré-candidato de direita, eles não conseguem criticar o Lula que eles tanto defendem, que foi rastejando lá no Macron, lambendo o chão de todo mundo para tentar tirar uma foto com Trump no G7. Muito provavelmente a maioria dos líderes que estavam ali devem ter ficado se perguntando para que o Macron trouxe esse cara aqui. E para piorar a situação, porque vocês já sabem, né? Parece que com Lula e com o esquerdista é quanto pior, melhor. Além de ter sido ignorado por Trump, ele ainda decidiu alfinetar o presidente americano. Lula alfinetou Donald Trump dizendo que o combate ao crime organizado deve respeitar a soberania dos países. Nessa hora, o presidente americano deve ficar pensando, será que você pensa na soberania dos Estados Unidos quando exporta esses bandidos para cá? Bom, eu acredito que é uma coisa que Lula e a esquerda não pensam, não é mesmo? A quantidade de criminosos que o Brasil exporta para países vizinhos. Isso eles não enxergam como ataque à soberania dos outros países. É por esse e outros motivos mais que vira e mexe, nós estamos vendo aí em pesquisas como a Quaest, trazendo que para 56% dos brasileiros, o Lula não deveria continuar como presidente em um próximo mandato. E é intrigante como que as mesmas pesquisas que mostram uma alta rejeição de Lula, também insistem em mostrar Lula à frente nas pesquisas de intenção de voto. Mas o grande fato é esse, o Brasil tá cansado de Lula, o Brasil tá cansado da esquerda, o Brasil tá cansado de PT, o Brasil tá cansado de ser o país que é a promessa do futuro e que esse futuro nunca chega. O Lula já tem uma mentalidade política completamente ultrapassada, não só ele, toda a esquerda brasileira. Vira e mexe, ele vem fazendo eventos públicos por aí e vive soltando suas gafes. E já que estamos falando aqui de relações diplomáticas com os Estados Unidos, que classificou o PCC e CV como facções terroristas, recentemente o Lula chegou a dizer que o Brasil será um dos países mais respeitados no mundo no assunto crime organizado, ou seja, ele muitas vezes nem entende o que ele está falando, se é que algum dia o Lula entendeu o que ele mesmo fala. É isso, meus amigos, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, alguns argumentos que eu queria trazer para mostrar como que o Lula está envergonhando o nosso país internacionalmente com uma diplomacia porca. Ele não consegue sentar na mesa para conversar como adultos com Donald Trump e muito menos consegue atrair a atenção do presidente americano para tratar de assuntos que realmente interessam ao povo brasileiro. Ele só quer saber de ficar acenando para sua própria base eleitoral e agradecer aquelas pessoas que não o abandonaram enquanto ele estava preso. Dando a entender muitas vezes que quem não concorda com as ideias péssimas dele da esquerda brasileira são pessoas que não defendem a democracia. Mas eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. O que vocês têm achado desse desgoverno petista e do fato de Lula ter sido ignorado por Donald Trump? Você apoia o presidente Lula? Você é contra o presidente Lula? Me conta aí que eu quero saber a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para quem pode gostar e se inscreve aí no canal que é importante, hein? Até a próxima reflexão e valeu!